Olá, shalom para você. Eu quero compartilhar hoje uma palavra rápida e mais empolgante. Essa semana estamos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, uma conquista muito grande, não é? Que as mulheres estão lutando por isso, que é essa igualdade, principalmente quando começou essa igualdade lá atrás, é a questão de trabalho, de salários dignos, mesmo salário, e questões também, não é, da questão da mulher não ser colocada como inferiorizada, inferior. E a Bíblia fala muito sobre isso. E nós temos na palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós temos exemplos incríveis, né, de mulheres. Só você pegar lá em Provérbios, o último livro lá de Provérbios, capítulo, né, que fala lá sobre a mulher virtuosa. Então essa que cuida da casa, que sai para trabalhar, que produz, que faz as suas contas, que cuida da fazenda do marido. E quando o marido chega lá na entrada da cidade, o que acontece? Ele está bem vestido. Então assim, a Bíblia ela tem muitas situações sobre as mulheres e Jesus, lá em João capítulo 4, ele... várias situações sobre Jesus, né, na palavra de Deus, principalmente no livro dos Evangelhos. Mas tem uma história no capítulo 4, que é a chamada história da mulher samaritana. Uma mulher que era desprezada pela sociedade, que essa sociedade tinha, naquela época, que era uma sociedade já patriarcal, né, machista, no sentido da mulher não ter não ter nenhum privilégio, né? E essa mulher, além de tudo, havia sido casada diversas vezes, então ela tinha um contexto muito ruim, tanto na própria cidade dela, como na própria situação, né, do país que ela vivia, e a sua condição também espiritual era ruim. E essa mulher está ali à beira de um lugar, essa samaritana, ela vem buscar água, provavelmente em torno de meio-dia, quase meio-dia, e as mulheres nessa época buscavam água. Geralmente elas faziam isso cedo, mas essa mulher estava naquele horário, e Jesus então chega próximo daquela mulher e ele vai começar um diálogo. Mas lembrando que os judeus não passavam por aquela cidade, samaritanos, porque eles eram considerados mestiços, pessoas que eram descendentes de judeus, mas eram mestiços, e os judeus tinham todo um clima desfavorável a eles em relação à religião que eles tinham, né? Que era uma religião meia judaísmo e meia religião deles mesmo. E eles tinham uma parte da Bíblia, do Velho Testamento, mas não tinha o Testamento Velho inteiro completo. E eles tinham o costume de adorar nas montanhas e o Israel estava adorando no templo. Então assim, tinha muitas diferenças. Mas Jesus então não fez esse caminho mais longo, mas força os discípulos a passarem ali por dentro de Samaria, que o caminho era mais curto, e ele chega nesse poço e essa mulher está beirando esse poço, pegando água. E Jesus então pede para essa mulher: mulher, dai-me de beber. Então Jesus aqui cria uma ponte e faz um diálogo com essa mulher, que é uma mulher desprezada na sociedade ali naquela época, também é considerada mulher que não tem todos os privilégios. E olha, havia até um grupo radical de judeus que eles oravam da seguinte forma: eles diziam assim, obrigado Adonai, obrigado porque eu não nasci mulher. Então, nesse contexto, Jesus se aproxima dessa mulher. Então, há duas coisas aqui que realmente são bem diferenciadas. Primeiro, a questão filosófica, questão religiosa, cultural, né? São três aspectos aí que eu citei para você, mas dos quais eles não tinham contato. Então, Jesus chega para ela e pede água. Esta mulher fica admirada por alguns fatos. Primeiro, que um judeu de conversar com ela. A segunda situação, de um homem conversar com ela.
E a terceira situação, não é? De uma pessoa estranha pedir água para ela beber. E Jesus continua a conversar com aquela mulher. E diz para ela, olha mulher, eu tenho uma água para você, se você tomar dessa água, nunca mais você vai tomar sede. Perdão, você nunca mais vai ter sede. Então essa mulher fica realmente, nossa, fica muito, assim, né? É um negócio hilário, né? Eu carrego um balde pesado na cabeça, longe, ou às vezes até nas costas, e aqueles baldes muitas vezes eram até de barro, né? Para pegar água, e aqui alguém está me oferecendo uma água que se eu tomar nunca mais vou ter sede. E Jesus então diz para ele, para aquela mulher, olha mulher, não é essa água que eu estou te oferecendo, mas é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus faz um contato com essa mulher, ele oferece para ela uma oportunidade de fé nele, oferece para ela a vida eterna. E aí essa mulher, quando é confrontada com Jesus, Jesus conversa com ela de uma forma amigável, mas Jesus disse para ela assim, mulher, cadê o seu marido? E ela disse assim, bom, eu não tenho marido. Jesus disse, bom, bem falasse, porque os que você já teve não eram os seus maridos, mas esse agora não é mais seu marido. Então aquela mulher já havia tido vários maridos. E agora esse que ela está não faz parte, ela não se legalizou, né, oficialmente. E ela então, ela fala, nossa, encontrei um profeta, encontrei alguém que olha os meus defeitos, os meus pecados, mas não me condena. E Jesus então conversa com ela, fala assim, olha, se você tomar essa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede e vai jorrar para a vida eterna. Jesus está dizendo para ela, olha, vinde a mim, mulher, confia em mim. Então Jesus quebra esses paradigmas e traz aquela mulher para si. Seus apóstolos chegam e ficam espantados, né, Jesus conversar com aquela mulher, e aquela mulher, ela é perdoada dos seus pecados e ela sai correndo para a cidade e para falar de que ela encontrou esse Messias, ou esse Jesus. E apesar dessas pessoas conhecerem essa mulher e saber que a má fama dela era ruim, eles acreditaram nela. Mas por quê? Porque aquela mulher tinha tido uma experiência totalmente diferenciada com Jesus. Então, Jesus é esse, que ele vem quebrar paradigmas culturais, ele quebra o paradigma, a questão aqui da mulher, trata a mulher no nível dele, pessoal, leva essa mulher à salvação, não condena essa mulher e leva essa mulher a ter dignidade. Então, a luta que as mulheres têm hoje em dia, ainda se fazem presente, e em relação à igualdade com os homens, questão de salário, a questão de trabalho, tantas coisas que as mulheres estão lutando, e Jesus traz essa mulher para o mesmo nível. Então eu quero dizer para você, né, que está aqui me ouvindo, que a mulher é extremamente importante para Deus, para Jesus, e deve ser para todos nós homens, para toda a sociedade. Porque a mulher, ela é a mesma essência que Deus fez do homem, e ainda mais, né? Quando Paulo escreve dizendo assim, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, todos diante do Senhor. Então eu espero que a gente possa ter uma sociedade melhor, homens melhores em relação ao seu casamento com a sua esposa, filhos melhores com as suas mães, igrejas que possam entender a importância que tem uma mulher dentro
da liderança, dentro do conceito de igreja, né, que a gente entende, por normas, administração e tudo mais, e muito mais, né, que as mulheres possam assumir postos como liderança de partidos políticos e realmente presidentes de empresas e tudo mais. Esse é o meu desejo, né? E eu desejo, tenho certeza de Deus, que as mulheres sejam sempre abençoadas, sejam atendidas nos seus pedidos e sejam iguais, né, diante de Deus e dos homens. Deus abençoe você, shalom, shalom para você, que essa semana possamos orar e lembrar de tantas mulheres que fizeram parte e fazem parte da nossa vida. Fica com Deus. Grande abraço.